Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aí a mais uma Prosa com Detalhe. A prosa que está ficando cada vez mais fantástica, onde pessoas do bem vêm aqui para compartilhar as suas experiências e os seus conhecimentos. Fantástico, não é verdade? Não deixe de se inscrever no canal. E hoje o nosso tema é muito bacana: sustentabilidade e economia circular. A economia circular é fundamental dentro do ecossistema da sustentabilidade e afeta substancialmente a saúde de todo o sistema, colocando foco nas soluções voltadas para os elementos sociais, ambientais e também os econômicos. Esse tema é tão relevante que hoje as corporações e fundos de investimentos estabelecem diretrizes importantes e envolve uma agenda denominada ESG, do inglês Environment, Social and Corporate Governance, ou governança ambiental, social e corporativa. No contexto da cadeia de valor, há uma preocupação no cumprimento de regras, principalmente com relação à logística reversa. Precisamos pensar o nosso futuro e como nos relacionamos com este formidável planeta. E para refletir comigo sobre esse assunto, eu terei o privilégio e o prazer de prosear com a Patrícia Iglesias, diretora-presidente da CETESB. Oi, Patrícia, que bacana, que legal, uma honra, um orgulho enorme ter aqui a sua presença para prosear comigo. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Paulo. É um prazer estar com você e com todos que nos acompanham nessa prosa, né? Discutir um tema que é tão relevante e do nosso dia a dia, as questões da economia circular. Muito bom. Obrigada pelo convite. Ok, muito bacana, Patrícia. Muito legal realmente tê-la aqui participando dessa prosa e falar de um assunto que está muito em evidência e é necessário nos nossos dias. Patrícia, vamos navegar nesse mundo da economia circular? Vamos lá? Então vamos lá, vamos começar falando da importância desse tema, né? Eu acho que nós saímos de um viés de uma economia linear, explorando nossos recursos, recursos naturais e recursos virgens, e olhando muito para uma visão que envolvia a fabricação, o consumo e depois uma disposição final dos resíduos. Então, isso traz uma série de prejuízos e retornar para uma ideia de uma economia circular, onde os resíduos retornam para a cadeia produtiva e, portanto, nós vamos ter esses próprios resíduos sendo utilizados como matéria-prima de novos produtos, é algo muito importante. Esse reaproveitamento dos resíduos como matéria-prima e como energia permite que se reduza a demanda pela exploração dos recursos naturais e também que se reduza o impacto dessa atividade produtiva no meio ambiente natural. Então, nós pensamos muito nisso e trabalhamos nesse sentido, porque também há um aspecto de termos uma vida útil maior dos nossos aterros. Acho que o Brasil é continental, nós temos uma área gigantesca, mas não é por isso que nós vamos utilizar áreas que poderiam ter uma outra utilização para colocar resíduos. Nós temos que ter esse viés de prolongar a vida útil dos nossos aterros. O conceito de economia circular, ele passa pelo interesse de todos nós. Então, não é uma questão só do gestor público, ele envolve também o setor privado. Deve-se buscar sempre uma maior eficiência dos recursos naturais e ele envolve o nosso dia a dia, dentro de casa, como nós podemos, né, maximizar a utilização daquilo que nós temos, destinar corretamente os resíduos, fazer o reaproveitamento desses resíduos, reduzir o consumo de energia, porque se utiliza muita energia também e água para produzir novos produtos, e isso também contribui para uma redução da emissão de gases de efeito estufa. Então, hoje, quando nós vemos essa realidade que envolve as mudanças climáticas, nós vemos os efeitos, né, das mudanças climáticas no nosso dia a dia,
e não precisa pensar em algo que está distante. Nós olhamos, por exemplo, a própria questão dos eventos que aconteceram agora recentemente, as chuvas na Europa, na Alemanha, coisas que acontecem fora de padrão e que já são decorrentes da atuação humana. Esse conceito de economia circular, ele nos permite uma melhor utilização dos recursos. Então, ele diz respeito às empresas, ele diz respeito à governança por parte dos governos locais, dos países, e ele diz respeito ao meu dia a dia dentro de casa. Ele vale para todos nós. Olha que fantástico, realmente muito bacana a sua contribuição aí. E eu gostei muito dessa parte final, Patrícia, onde você mencionou basicamente que nós também temos a responsabilidade como consumidores, ou seja, lá em casa, dar a destinação correta, não do lixo, né? Porque na realidade não é lixo, né? É um subproduto ou vai se transformar em alguma coisa que pode ser melhor utilizada pela sociedade. Como é que você enxerga, Patrícia, essa conscientização das pessoas? Você enxerga que nós estamos caminhando cada vez mais para essa direção? Até porque, como consumidores, nós estamos exigindo das empresas, e elas, em função de imagem, até de reputação, têm trabalhado basicamente na direção da sustentabilidade, mas qual é a leitura que você faz? Tem muito espaço ainda para conquistar esse lado do consumidor, ter essa consciência da sustentabilidade? Ao meu ver, sim, nós percebemos nas novas gerações já uma consciência maior, mas ainda temos que trabalhar muito. A própria ONU, quando estabeleceu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, trouxe a questão que eles colocam claramente no objetivo, num dos objetivos, que é o consumo e a produção, melhor dizendo, e o consumo responsáveis. Eu gosto muito dessa expressão, porque mais do que dizer que é sustentável, ele tem que ser responsável. Então, se eu sou consumidor de produtos, eu tenho que entender que o meu consumo tem impactos na questão ambiental como um todo. Eu não posso imaginar que é apenas uma questão da produção. Eu vou transferir totalmente para a empresa. Não, se eu consumo, eu também gero esses impactos. Então, é por isso que a legislação brasileira e a Política Nacional de Resíduos, quando fala das responsabilidades, usa o conceito de responsabilidade compartilhada. Ela traz também uma responsabilidade do próprio consumidor, no sentido de que, se eu tenho coleta seletiva, o consumidor precisa separar os resíduos para coleta seletiva. Existem muitos pontos de entrega voluntária, hoje muito mais ligados ao comércio, a ideia é avançar nesses pontos de entrega voluntária, mas o consumidor precisa entender a importância da sua ação, de separar aqueles resíduos e entregar nos pontos de entrega ou separar para coleta seletiva, porque não existe sistema nenhum que vá funcionar se o consumidor não fizer a sua parte. Então, isso também entra em questões de educação ambiental, né? Hoje nós vemos que o poder público trabalha esse viés, então, pegando aqui o exemplo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente tem uma área de educação ambiental, procura trabalhar esse viés, levar essa questão para o consumidor. Os próprios setores dentro da logística reversa fazem isso. Nós percebemos um avanço, entretanto, esse avanço ainda é contido em algumas regiões do nosso país. Vale lembrar que a nossa legislação previa a eliminação dos lixões, que seria aquela colocação de resíduos no solo sem nenhum cuidado, em 2014. Isso não aconteceu. E, muito embora o estado de São Paulo não tenha mais lixões, porque em São Paulo nós temos, desde 97, um programa que faz todo o acompanhamento, nós temos inventário de resíduos sólidos, acompanhamos todos os locais de disposição de resíduos e de rejeitos no nosso estado, então fomos crescendo muito em termos de disposição adequada.
Assim, só para ter uma ideia, nós temos 97,8% de disposição adequada de resíduos. E quando se fala no restante que sobra de disposição inadequada, não são lixões, não é colocação no solo, é um acompanhamento que é feito pelo órgão ambiental, no caso, o nosso papel como CETESB, né? Verificar e quando está inadequado, muitas vezes interditar o aterro, determinar o que precisa ser feito. Agora, tudo isso também depende da colaboração do consumidor. Então, se ele pode separar e pegar determinados resíduos e destinar da forma adequada para um local adequado onde vai ser feita a separação, muito bom. Além disso, ele pode pensar em formas de não geração de resíduos, que é um pouco do que a gente trabalha na educação ambiental. Eu acho que, assim, cabe no nosso dia a dia. Quantas vezes você vai a um shopping, a uma loja para comprar alguma coisa e vem toda aquela embalagem, e é papel de seda e tanta coisa que depois vai chegar em casa e simplesmente jogar fora. Então, isso é completamente desnecessário. Você pode dispensar, mas muitas vezes o consumidor não faz isso. Ele leva para casa, quando chega em casa, tira aquilo e joga fora. E quando você chega numa loja e fala que não quer a embalagem, o vendedor fica quase que indignado. Não, mas como você não quer mesmo e tal? Né? Sendo que tem pequenas ações que nós podemos tomar para mudar essa realidade. Então, esse trabalho de dia a dia com a pessoa, com o consumidor individualmente, tem que ser feito. Se me permite um último comentário, tem um livro muito interessante de um guru do marketing, que é o Mark Gobet, que se chama A Emoção das Marcas. E ele fala o quê? Que muitas vezes, quando você vai fazer o marketing e discutir a venda de produtos, você não fala nem da qualidade do produto, você vende uma emoção na utilização daquele produto. Então, o consumidor ele precisa ser conscientizado cada vez mais para que ele não faça aquela aquisição do produto por uma emoção de adquirir o produto. Porque hoje nós trabalhamos, e recentemente foi feito até um ajuste no Código de Defesa do Consumidor para cuidar do consumidor que fica super endividado e muitas vezes por conta dessas questões, né? Ele talvez tenha que trabalhar outros aspectos, entendendo o seu papel de consumidor, que vai contribuir não só com as questões ambientais, mas até com a sua própria qualidade de vida. Então, assim, é uma infinidade de temas aí que podem ser trabalhados. Olha que fantástico! Realmente estou gostando muito da nossa prosa aqui, Patrícia. E você sabe que esse tema de sustentabilidade, aliás, os temas aqui na Prosa com Betaglia, eles estão sendo pedidos pelas pessoas que acompanham, são profissionais, estudantes, professores, que acompanham e acabam pedindo. E sustentabilidade, esse tema da economia circular, tem sido solicitado com insistência. Inclusive, recentemente, nós falamos de capitalismo sustentável e consciente com Silvio Genesini. Foi uma prosa bastante interessante. Mas, Patrícia, com certeza nós vamos divulgar muito esse vídeo aqui, porque eu acredito muito nesse esquema de planeta sustentável. E vamos fazer o seguinte, Patrícia, vamos tomar uma aguinha e um café, e daqui a pouco nós voltamos para a segunda parte aqui da nossa prosa. Pode ser? Combinado, ótimo. Patrícia, que fantástica está essa nossa prosa. Nós precisamos divulgar mesmo, porque esse tipo de comunicação, de conhecimento, aliás, você falou em responsabilidade compartilhada, isso é fantástico, isso soa não só bem aos ouvidos, mas se o planeta Terra estivesse escutando o que você está falando, ele bateria palminhas, com certeza. Patrícia, vamos falar um pouquinho dos desafios e dos avanços que nós temos conseguido aí sobre esse tema fantástico da economia circular? Vamos lá? Vamos lá, eu acho que são muitos desafios, mas o que é interessante em relação a isso é falar de avanços mesmo, né? A questão da política nacional de resíduos, a logística reversa e a própria visão de economia circular não deve ser tida, né, como uma restrição, mas pelo contrário, como uma forma de geração de negócios. Então, um dos pontos da Política Nacional de Resíduos foi reconhecer que o resíduo é um bem econômico
válido para o setor produtivo e também é um bem de valor social, porque nós sabemos que há uma parte, né, da sociedade, no caso as cooperativas, né, os catadores, que puderam ter uma inserção no mercado e uma colaboração, e muitas vezes com o apoio do setor privado, das grandes empresas que passaram a fazer a logística reversa, de uma formalização das cooperativas, formalização das atividades desses catadores, então uma geração de negócios em relação à própria logística reversa. Além disso, eu gosto muito de um exemplo específico, que para mim acho que é o assim, exemplo bem interessante de como algo que era dispensado, que era considerado um problema, vira, na verdade, uma solução. E eu acho que esse é o grande segredo da economia circular. Então, eu queria falar um pouco da questão da cana, porque na atividade industrial, a gente sabe que sustentabilidade tem que ser sinônimo de eficiência. Então, quando eu trabalho a sustentabilidade, eu vou buscar eficiência ao máximo. Significa dizer que a sustentabilidade também deve gerar uma lucratividade na atividade. E no caso, só para ilustrar, né, da produção do álcool, o que acontece? Mais ou menos, na produção do álcool, são gerados 12 litros de vinhaça para cada litro de álcool produzido. Então, a vinhaça, ela tem um material orgânico, uma matéria orgânica, né, uma matéria orgânica, e essa matéria orgânica, ela tem um potencial poluidor. No plantio da cana, em que nós tínhamos esse problema de aplicação da vinhaça, né, gerando um problema ambiental e de contaminação do solo, o próprio setor desenvolveu uma tecnologia de aplicação direcionada. Essa aplicação passou a ser 1/6 da aplicação originária e, com isso, uma solução não só do problema da mosca, mas também uma solução tecnológica boa para aquela evolução do ponto de vista do setor e da produção do etanol. Isso sem dizer, né, que o etanol em si, como combustível, ele tem uma geração infinitamente menor de gases de efeito estufa do que a própria gasolina. Então, a gente percebe que esses processos produtivos que levam em conta a economia circular, eles vão sendo muito mais benéficos, vamos dizer assim, do que o processo linear. Então, no caso, um líquido que tinha potencial poluidor, hoje é utilizado para fertilizar a cultura da cana e melhorar a estrutura física do solo. Então, nós temos, inclusive, regramentos publicados no Estado que permitem essa utilização. Então, a gente percebe, né, quanto isso contribui, na verdade, dentro de um conceito de economia circular. E nós, claro, temos ainda muitos desafios para avançar em temas dentro da gestão, não só de resíduos. A logística reversa em si avançou muito. Hoje, no nosso estado, nós temos mais de 4.000 empresas que atuam em logística reversa de uma forma geral. Isso contribui para, como eu falei, uma maior vida útil dos nossos aterros. O Estado de São Paulo foi o primeiro, em 2015, a publicar uma resolução, foi a resolução número 45 de 2015, à época eu era secretária do Meio Ambiente do Estado, então publiquei essa resolução vinculando o licenciamento e a renovação das licenças à logística reversa. E esse trabalho permitiu que hoje, no estado de São Paulo, não se renove licenças, nem se conceda licenças para setores envolvidos na logística reversa, sem que eles, de fato, façam a logística. E isso está sendo copiado em outros estados brasileiros. Então, eu penso que os desafios eles devem ser encarados também como formas de nós avançarmos, de pensarmos, né? E eu acho que isso é uma visão muito forte do governador João Dória, de que nós temos que pensar fora da caixa, nós temos que buscar soluções. Essa resolução de 2015, que hoje é aplicada no estado, e que, enfim, eu falei, eu pude publicar e hoje aplico, foi uma solução super interessante. E é nesse sentido que nós temos que trabalhar os desafios. Acho que o grande desafio de hoje é trazer a economia circular
como uma forma de chegarmos a essa agenda do clima que o Brasil precisa cumprir em relação ao Acordo de Paris e que cada estado tem a sua contribuição a dar. Nós temos aqui um acordo ambiental no nível de estado, nós estamos cobrando e trabalhando em conjunto com as empresas do estado para que elas reduzam as emissões de gases de efeito estufa, e com isso nós vamos avançando para algo que é fundamental. Quando se fala em proteger meio ambiente, nós estamos falando em qualidade de vida das pessoas. Meio ambiente está atrelado ao direito à vida, né? Você só pode dar um direito à vida realmente para a pessoa se ela tiver um ambiente adequado para respirar, para viver e não tiver doenças decorrentes do ambiente no qual ela vive. Olha só, que sensacional, muito bacana realmente, e principalmente essa colocação final que você fez, Patrícia, no sentido de orientar a conversa para o lado do ser humano, ou seja, tudo vive em volta do ser humano, daquilo que nós fazemos, né? Patrícia, eu não poderia, aqui no canal tem muita gente de tecnologia que nos acompanha, né? E você falou dos avanços, do que tem sido feito, São Paulo saiu na frente, é sensacional, muito bacana, e realmente isso é bastante perceptível. Eu queria trazer aqui para a nossa conversa, Patrícia, uma visão de como a tecnologia pode nos apoiar nesse processo da busca da sustentabilidade, de compartilhar essas responsabilidades no contexto da economia circular. Sim, ao nosso ver, a tecnologia é fundamental. Inclusive, a nova lei de licenciamento, né, ela tem essa previsibilidade já de uso de mecanismos de tecnologia para favorecer a proteção ambiental. Então, a própria CETESB já faz isso, já trabalha nessa linha, então nós utilizamos muito, por exemplo, os próprios drones para fazer monitoramento de certas áreas, acompanhamento, fiscalização, né? E isso permite um avanço muito grande. A outra coisa que nós procuramos trabalhar dentro do viés da tecnologia é justamente o controle da poluição. Então, a maior eficiência que nós podemos ter no uso dos recursos naturais e no controle da poluição pode se beneficiar muito das tecnologias que nós temos hoje, assim como a fiscalização que a CETESB faz. Então, hoje nós trabalhamos 5 linhas de atuação, em especial, grupos de trabalho dentro da CETESB, e nós temos um trabalho específico que é justamente um programa de inovação e novas tecnologias. Porque a ideia é modernizar todas as atividades. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos da tecnologia. Então, por exemplo, nós conseguimos implantar um sistema de gerenciamento do transporte de resíduos sólidos com o uso da tecnologia. Esse sistema foi possível graças a uma cooperação com a ABETRE, né, que é uma associação ligada ao setor de gerenciamento de resíduos, e foi um sistema que trabalha especificamente com a questão do monitoramento do transporte de resíduos. Qual a importância disso? Eu saber de onde sai o resíduo, qual o caminho que esse resíduo seguiu e onde ele foi colocado. Isso evita, por exemplo, que o resíduo seja disposto num local inadequado e contamine o solo, contamine o lençol freático. Então, esse sistema que usa a tecnologia da informação, ele foi implantado no início desse ano, em janeiro. E houve toda uma dificuldade, né, para fazer essa mudança, para trazer o chamado MTR, que na verdade, é o movimento de transporte de resíduos sólidos e esse acompanhamento. Mas para nós termos uma ideia de dimensão, de janeiro até agora, nós já emitimos mais de 1 milhão de MTRs no estado de São Paulo. Então, com toda a questão informatizada, nós temos um controle muito maior do que acontece no nosso estado. E, com isso, evitando contaminação do solo. Nós também trabalhamos isso na questão do licenciamento. Então, a ideia é a celeridade no licenciamento, a eficiência, porque o empreendedor ele tem também o timing do negócio.
Quanto mais informatizado o nosso licenciamento estiver, mais rápido nós conseguimos atender esse empreendedor. Então, nós temos hoje, por exemplo, uma sala de cenários, que é todo um sistema que foi possível graças a recursos do Banco Mundial, e esse sistema permite que se coloque exatamente o local do empreendimento a ser licenciado, toda a interface que ele pode ter com áreas protegidas, e o empreendedor consegue ver qual é a melhor alternativa locacional para o seu empreendimento. O sistema foi usado muito tempo internamente na CETESB, apenas para verificação do licenciamento por parte do órgão licenciador. E agora ele está à disposição também dos empreendedores. Nós trabalhamos nessa gestão o fato de que o empreendedor pudesse acessar esse sistema, pudesse ter contato com esse sistema e verificar qual o melhor local para o seu empreendimento sem ferir regras de proteção do meio ambiente. E um outro exemplo que eu gostaria de dar é o nosso monitoramento da qualidade do ar. A CETESB faz o monitoramento desde os anos 70. Então, nós conseguimos acompanhar a qualidade do ar, ver o quanto nós estamos melhorando em qualidade do ar no estado. Hoje nós temos 85 estações que acompanham a qualidade do ar, isso é totalmente informatizado, 63 dessas estações são automáticas, mas todos os dados que são gerados, para vocês terem uma ideia, mais ou menos 12 mil dados diários, eles vão direto para a nossa central telemétrica e sem nenhuma atuação humana, eles são transmitidos e são analisados internamente. E o nosso usuário, a população, qualquer pessoa da sociedade pode acessar o aplicativo da CETESB, fica o convite para vocês, de baixar no celular o aplicativo da CETESB. Dentro do aplicativo você consegue ver em tempo real a qualidade do ar onde você se encontra e com indicações se está ou não recomendada a prática de atividades ao ar livre, o cuidado que você pode ter com essas atividades. Isso vale para a questão da qualidade das praias também, a balneabilidade das praias no estado. Então, vejam, a questão da tecnologia é fundamental para as atividades, para o monitoramento ambiental. E você, que está acompanhando aqui a nossa prosa, pode acessar esses dados e deve. Dá para planejar, inclusive, não só férias, por exemplo, olhando a qualidade das praias aí durante o ano, mas até mesmo quando você pensa em adquirir uma casa na praia, acompanhar os dados do ano todo, ver onde estão as melhores áreas, onde estão as áreas onde a qualidade está melhor. Então, vejam que a tecnologia aí tem nos ajudado muito. E, para fechar isso, nós tivemos, com esse avanço em tecnologia, e mais o esforço integrado das nossas áreas na CETESB, os anos de 2019 e 2020 foram os anos mais eficientes em análises de pedidos de licença de toda a história da CETESB, dos 53 anos da CETESB. Então, em 2019, analisamos 60 mil pedidos e em 2020, 53 mil pedidos. Vejam que a tecnologia nos ajudou e continua nos ajudando bastante. Eu acho que esse é um resumo de tecnologia no órgão ambiental de São Paulo. Nossa, que bacana, fantástico, Patrícia. Nós estamos chegando aqui ao final da nossa prosa, um gostinho de quero mais, Muito rápido, muito gostoso realmente prosear contigo. Eu gostaria de ouvir de você uma mensagem com relação à conscientização do meio ambiente, da sustentabilidade, do compartilhamento da responsabilidade, Patrícia. Vamos lá? Vamos lá. Olha, tem algo que eu gosto de dizer e que para mim faz muita diferença. Nós, no passado, já vivemos grandes revoluções, inclusive grandes situações em que houve um posicionamento ou em nível mundial, ou em nível regional, ou em países para mudanças. Eu diria que hoje não é mais esse tempo, mas é um tempo de revoluções individuais.
que significa dizer o seguinte: não adianta pensar no que os outros estão fazendo, eu preciso ter mudanças de postura. Então, se nós queremos um ambiente adequado, né, como a Constituição Federal Brasileira coloca, um meio ambiente ecologicamente equilibrado, não só para nós, mas para as futuras gerações, e isso é muito bacana e bonito da nossa Constituição, porque se preocupa com aqueles que não nasceram ainda, com as futuras gerações, e nós temos essa responsabilidade. Não posso transferir isso para governos, nem para empresas, né? Eu tenho que assumir o meu papel individual. Então, acho que o final dessa prosa é, talvez, assim, uma reflexão individual de coisas que eu posso fazer individualmente, não só na minha vida individualmente, mas também com as pessoas que estão ao meu lado, porque todo mundo pode influenciar alguém, seja num grande grupo, seja num grupo menor, mas eu tenho certeza que essas atuações individuais vão acabar fazendo uma revolução, realmente, uma revolução para um mundo mais sustentável, mais equilibrado e com uma qualidade de vida melhor para todos nós. Então, a minha mensagem é essa, de uma reflexão mesmo de como nós individualmente podemos e devemos fazer a diferença em prol de um meio ambiente melhor. Olha só, que bacana, Patrícia, muito bacana mesmo. E aqui nós vamos fazer questão de divulgar bastante isso tudo que você falou, essa nossa prosa. E, aliás, eu já passo a mensagem aqui que em breve nós teremos essa prosa aqui, não só lá no YouTube, ela também vai estar em podcast, lá no Spotify. Então, as pessoas dirigindo o seu carrinho aí, vai poder ouvir lá no carro, né? Patrícia, muito grato, né? Um abraço virtual para você, ao infinito e além. Tudo de bom. E o que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Ah, isso mesmo. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar com vocês. Gratidão enorme. Tchau. Tudo de bom. Tchau.